Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Quero que você abra a sua Bíblia, João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Louvado seja Deus. Queremos avisar, irmãos, nós estaremos aqui o culto. Se você puder chegar mais cedo hoje, começarmos o culto no horário, nós vamos também terminar dentro do horário mais cedo, né? Então, vê se chega às 18 ou 5 para 18, né? Que ajuda. Vocês acharam? O Evangelho de João, capítulo de número 1. João é um dos seguidores de Jesus. É um dos apóstolos. É aquele que revela a encarnação de Cristo. João era um dos mais novos discípulos de Jesus. E há uma indicação que esse mesmo João, que escreveu sobre Jesus, seja o mesmo João que sofreu as perseguições e foi lançado na ilha de Patmos pelo imperador romano. E a indicação de que também esse João, ele teve, trazendo toda a revelação da própria vida de Jesus, porque ele era muito amado do Senhor Jesus Cristo. Esse João aqui é o João amado. Vocês acharam? Diga amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescessem ou crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, e que vem depois de mim e que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A gente vê aqui o mistério da encarnação e o mistério da revelação da vontade de Deus, Jesus Cristo. E João o chama de Verbo. E o Verbo é conhecido como palavra, como aquele que tem autoridade, poder sobre as vidas, porque os filósofos reconheciam que a palavra dominava. A palavra, ela representa governo, representa a razão, né? Mas dentro da cultura hebraica, o Logos estava representando a palavra
do eterno. Por isso que a Bíblia diz, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. A palavra aqui, o verbo aqui, significa uma pessoa. Uma pessoa. A gente reconhece que os textos veterotestamentários indicam sempre, e disse o Senhor, e a palavra do Senhor foi pela boca do profeta, e o Senhor usou a sua palavra para o seu povo. Então a palavra sempre foi a revelação de Deus para a direção do seu povo, do seu líder. Então a palavra era a maneira mais forte de Deus se revelar com o seu povo. Era a forma de comunicação, mas representava o poder de Deus, né? Que Deus fez todas as coisas através da sua palavra, Deus cumprirá a sua palavra. A gente vai ver diversas implicações revelando o compromisso que Deus tem com a sua palavra, como se fosse um ente, tá? Então, esse logos aqui está indicando alguém, é indicativo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Está falando de alguém, porque Jesus ainda não estava encarnado, ele não era ainda um ser reconhecido como um indivíduo, porque ele era divino, ele era o Deus Filho com Deus Pai. Bom, logo que ele se encarnou, isso que era revelado com poder, na mesma atribuição e os mesmos atributos como Deus, porque o texto diz, mesmo atributo como Deus ele tinha na eternidade. Que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e que todas as coisas, diz o texto, né, foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Fala então da questão da triunidade aqui existente. Mas como ele tinha que vir ao mundo e viver entre nós, sentir as coisas do humano, as coisas que o humano perpassa aqui, então ele deixa de ser um ser divino somente, mas também para ser 100% homem. Então, o verbo se fez carne, diz o texto. Tá? O texto diz que o verbo se fez carne. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. A gente percebe aqui que a vida de Jesus, ela não foi reconhecida só por escrito, mesmo porque se pudéssemos aglomerar o que Jesus fez dentro de um livro, não caberia. E mesmo que Jesus fosse uma pessoa que tivesse para ser um escritor, dentro de uma visão acadêmica, ele como Deus, né, isso não suportaria. Mas a gente vai ver a vida de Jesus falando mais do que algo escrito, do que algo que pudesse deixar como documento, é a sua própria manifestação, as suas relações com as pessoas, seus rastros, suas pisadas, a sua relação com o mundo e o sofrimento, né? Jesus abraçando criança, Jesus afegando as coisas sofridas dessa vida, é Jesus se aproximando de pecadores, é Jesus escrevendo com o dedo na terra e mostrando humildade quando lava os pés dos discípulos, e quando ele mesmo fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai que me mandaria miríades de anjos para guerrear, mas o meu governo não é desse mundo, não era por meio da força. Então a gente vai ver que Jesus fala muito mais com sua vida, muito mais com suas palavras, muito mais com seus gestos, muito mais com a sua atitude do que deixasse uma herança escrita. Jesus não escreveu nada.
ele não deixou nada escrito, mas ele deixou a sua vida. E essa foi a maior revelação de Deus, quando ele se torna carne. O Verbo se tornou carne. E essa é a maior manifestação para que a glória de Deus pudesse ser vista. Como a glória de Deus era vista por sua palavra, né? Por aquilo que Deus deixava para o povo como compromisso, como algo de legado. Agora, muito mais do que a palavra inspirada, agora ela é a palavra encarnada, em pessoa, existencial. E aquele que vê Jesus, vê o Pai. Jesus cansou de falar isso, né? Falou para Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que as obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas por meio daquele que me enviou? Então, esse é o legado. Essa é a finalidade do Logos, revelar o poder de Deus, a magnitude da glória de Deus, aquilo que antes, como o próprio texto diz, era invisível, estava oculto entre os homens, agora se manifestou no Filho de Deus. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o Senhor? E João dá testemunho. João aqui é João Batista. Ele dá testemunho. João diz: olha, esse é aquele que eu havia dito que viria depois de mim. Ele, como precursor, como aquele que estava preparando a cabeça das pessoas. João foi um marqueteiro. João foi um cara da mídia, da divulgação. Falou: ó, eu estou pregando aqui, mas vem um aí que é mais poderoso. Eu batizo com água, mas ele virá após mim e batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, João veio para preparar o caminho. Olha, para dizer: ó, já chegou, hein? Eu anunciei, falei com vocês que ele viria. Ele já está aqui na Galileia, ele já está na Judéia, ele já está agora em toda a circunvizinhança aqui de Jerusalém, e ele vai começar a operar. A prova disso, de que João, ele depois fica mais tranquilo em relação ao ministério de que era Jesus, é que depois disso, desse encontro, que João é preso, e antes de ser decapitado, a pedido de Herodias, filha dela, né, no caso, João, ele quer saber quem é que está fazendo os milagres. Ele está preso no palácio de Herodes. Herodes o respeita, porque sabe que ele era um homem de Deus. Herodes era um depravado, um homem prostituto. E João denunciava, João falava mesmo contra os seus pecados, porque ele estava com a mulher que era a mulher do seu irmão. E estava de olho na filha dela também. E João Batista, por denunciar, ele é preso, vai lá no calabouço, está lá. Mas ele fica sabendo de que Jesus estava fazendo grandes obras, né? Fazendo. E ele pede um sinal, uma testificação de que realmente era Jesus. Aos discípulos de João vão até Jesus, né? Porque antes de Jesus formar os seus discípulos, existia os discípulos de João o Batista, o que batizava no Rio Jordão. E eles vão até Jesus. Olha, João Batista quer saber, porque João Batista sabia que iria morrer, né? Estava já um clima muito difícil com Herodes. Ele denunciando os pecados de Herodes. E lá no calabouço, ele procura saber. Já a filha
de Herodias já pede a cabeça de João Batista, que trouxesse numa bandeja de prata, para que pudesse envergonhar, né, o homem de Deus, o profeta de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, é muito sério isso. As pessoas que entram no ministério, as pessoas que estão trabalhando para o reino, as pessoas que estão se colocando para fazer a obra, muito sério, porque Satanás quer a cabeça dos ministros, dos profetas. Satanás quer a cabeça dos homens de Deus. Não precisa ser a cabeça fisicamente, mas quer a cabeça, que o servo de Deus fique perturbado, fica em distonia. Bom, para perder o seu ministério, que eu quero dizer. E nesse caso, João pergunta se era realmente aquele Jesus que ele anunciou, porque ele ficou um tempo sem ver Jesus. E como sabia que iria morrer, ele manda os seus discípulos, avisa lá, pergunta se é ele mesmo, aquele que havia de vir, que eu anunciei, que eu propaguei. É muito interessante porque essa palavra diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então João veio para essa finalidade. João veio para correr no trilho e botar, o carrilhão dele, botar o vagão dele, o seu ministério no trilho. E ele colocou lá, minha missão é essa. Então a Bíblia diz que ele veio para isso, ele veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. João Batista ficava ali no deserto e anunciando como louco, anunciando a respeito de Jesus, e vivia com uma roupa característica mesmo de quem não estava querendo depender de ninguém, com roupa de camelo e comendo gafanhoto, que é nutritivo lá na época da Palestina, que tem muita proteína, e mel. Então ele juntava isso e vivia ali, Devia comer esse gafanhoto lá fritinho, assado, igual o pessoal comia aqui tanajura, Então eu comia aquilo e vivia daquilo, e era como um precursor, era um camarada que ficava lá, não arrependei-vos de vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e sedes batizados. E então ele conduzia as pessoas, o próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado por ele, para que se cumprisse as Escrituras. Ele até reclama, fala: Senhor, eu que devo ser batizado por ti, tu que vens a mim, quem sou eu? Não posso nem tirar, não sou nem digno, que era serviço de escravo, desatar as sandálias dos pés. Quem sou eu? Não sou nem digno de tirar suas sandálias, quanto mais eu batizar o Senhor. E Jesus mesmo falou que era para se cumprir, porque o batismo seria um segmento explícito, um segmento que exteriorizasse a verdade interna do ser humano para com as pessoas e para com Deus. O batismo é sepultamento, Baptizo é mergulhar, é imerso, é afundar, e significa, na visão, sepultar, como se fosse uma pessoa sepultada. Ao mesmo tempo sepultada, quando a pessoa é levantada, ela está sendo içada, quer dizer, levantada pelo poder de Deus, amém? O batismo introduz a pessoa ao reino, é um sinal, símbolo, de compromisso, de aliança. Então, João fazia isso com as pessoas. Ele batizava para arrependimento, para que a pessoa pudesse entrar no reino de Deus. E Jesus também foi batizado por João Batista, e a gente vê que a testificação da palavra. E quando João Batista ele está preso, sabia que a sua cabeça ia rolar, ele pergunta para saber se é Jesus mesmo, e Jesus dá uma resposta linda para ele, Jesus fala: diga a João que os cegos veem, que os aleijados andam, que os surdos ouvem, e que todos aqueles que estão possuídos de espírito maligno são libertos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Jesus respondeu dessa forma. O seu ministério
Era ministério para glorificar a Deus. Aí João ficou tranquilo diante dessa resposta e sabia que verdadeiramente era aquele o enviado de Deus. E a gente sabe que Jesus teve algumas dificuldades com os próprios judeus, né? Ele não foi muito bem aceito por causa da classe, a classe religiosa, que negava a sua deidade, negavam, né, a sua pessoa como Deus. Eles negavam, e isso criou muitas dificuldades, mas havia chegado o momento, Jesus tinha que encarar realmente aquele enfrentamento com os religiosos. Por isso que Jesus não ficou preso ao templo, Jesus não ficou preso a ir na igreja lá do início. Jesus queria ir onde estavam as pessoas, né? O palco da sua evangelização era no Mar da Galileia, ele estava em Cafarnaum, estava indo para Decápolis, né? Que eram as 10 cidades. Ele estava sempre junto de pessoas, mas Jesus não se preocupava com a caixinha, né? Com essa coisa, a não ser quando ele foi para a sinagoga e ele foi para anunciar o seu ministério, lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, que ele leu Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu, porque me capacitou para pregar, para libertar, para dizer que é chegado o ano da aceitação. Então, aquilo ali é para se cumprir o início do seu ministério. Mas Jesus foi muito contendido, muito reprimido pelos judeus. O verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, houve realmente, quando fala isso, está nominando judeus aí, os religiosos, porque outros haviam aceito, principalmente os gregos, né, os gentios, os que não eram judeus, haviam aceito a sua pregação, os seus ensinos. A Bíblia diz, no verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da onde, irmãos? Do sangue e nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí o verso 14 diz: e o verbo se fez carne. Essa parte, ela tem uma implicância muito grande com a humilhação de Cristo. Quando as pessoas pensam que a maior humilhação de Cristo foi na cruz. Não, ali foi a glorificação do Pai. A gente sabe que aquilo ali revela o sofrimento do humano, né? O Jesus humano, o Jesus cordeiro, o Jesus ferido, o Jesus machucado, o Jesus carregando os pecados, porque a dor dele não era só a dor das feridas, a maior dor era a dor da consciência de carregar os nossos pecados, como era feito o sacrifício do passado, quando as pessoas colocavam os seus pecados através de uma transmissão, né? Transmissão, colocava a mão no chifre e também sobre o animal, onde a pessoa confessava o seu pecado e passava para o animal. E aquele animal era imolado, seu sangue derramado, assim ele estava substituindo o que estava cometendo o pecado, que era a sombra do que um dia havia de ser real, enquanto o sangue de animais não purificava o pecado, mas simplesmente aplacava a ira de Deus, e agora o próprio Cordeiro de Deus estava ali, né? O Cordeiro de Deus estava ali, mas não da junção, como diz o texto. Jesus não veio de uma junção carnal, ele veio porque ele foi obra do Espírito Santo. Agora é claro que precisava de um veículo, né, para poder ser humano, ser carnal, ser
pessoa, carne e osso. Então, ele teve que ter todo o processo de desenvolvimento como humano, né? Como humano. Então, ele veio como obra do Espírito Santo, mas, por isso que a Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória, olha o texto como diz, do unigênito do Pai. Então, está falando daquele que era. Por isso que quando tem aquela discussão com os judeus ficam muito chateados, lá em João, capítulo de número 8, 7, 8, então, vem lá do capítulo 6, até o capítulo 8 é uma briga, porque eles não se convencem das palavras de Jesus. E quando Jesus fala assim, eu sou antes de Abraão, aí complicou tudo. Porque ele era mesmo, né? Ele falou, sou antes de Abraão. E depois daquela coisa toda, ele falou, vocês todos são filhos do diabo. Por quê? Porque estavam rejeitando a sua palavra e a sua autoridade, né? Aí Jesus fala mesmo lá em Romano 8, João 8, 44, né? Que ele diz que o diabo é homicida desde o princípio, e todos aqueles que seguem a sua vontade também são filhos do diabo. Pronto. Jesus botou todo mundo no pacote e resolveu realmente confrontar, e era um confronto, porque para eles o reino viria de Abraão na ordem de um homem que pudesse libertar, né, Israel da força e do clã, lá onde se reunia com os romanos. Então, os judeus estavam sendo oprimidos pelos romanos, mas eles queriam alguém que viesse com esse poder de espada, de guerra. E Jesus falou que o reino dele não era esse. A guerra que ele tinha era no mundo espiritual. Mas isso era muito difícil para eles entenderem, muito difícil. Mas aqui está a pessoa de João falando a respeito de Jesus, que foi uma obra maravilhosa. Quando você fala do Senhor Jesus Cristo, das suas pisadas em Jerusalém e todo o seu percurso nas cidades vizinhas e as suas maravilhas, já são fatos de revelar que ele era o Cristo, o prometido, ungido, né? O sofredor que viria para assumir verdadeiramente a cabeceira da libertação, mas não a libertação no sentido civil, mas uma libertação no sentido espiritual. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o verso 15, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então Jesus está falando aqui da sua divindade, né? Está falando a respeito de Jesus como Deus. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Quer dizer, na verdade o João estava ali dizendo, olha, eu também dependo dele. Eu também estou aqui, mas ele é que derrama a salvação, é ele que dá a salvação, porque é reconhecido como Salvador. Todos nós recebemos também da sua plenitude. Que plenitude? Da sua graça, da sua bondade de salvar o ser humano no pecado. Então, a obra da salvação, com a encarnação de Cristo, revela a maior humilhação de Jesus, porque ele, sendo Deus, Senhor, soberano, poderoso, eterno, imortal, se vestir com esse corpo frágil, com esse corpo limitado. Então, a maior humilhação na vida de Cristo é justamente ele se tornar um de nós. Por quê? Porque quando ele se torna um homem, ele está abaixo de tudo que havia sido estabelecido no céu. Quer dizer, ele como Deus, ele está abaixo
da sua própria autoridade e governo divino e não usou o seu poder, né? O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, né? Sendo Deus, ele não usurpou, não teve por direito usar o seu poder como Deus. Porque se Jesus vence como Deus, qual a glória nisso tudo? Se Jesus vence como Deus, o pecado, o diabo, toda força maligna, então qual o sentido de nós olharmos para Ele? Então tudo isso seria um teatro, seria uma coisa combinada. Mas não, Jesus não venceu com o poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele venceu como um homem obediente, e obediente até morte, e morte de cruz. Então, na verdade, nós podemos olhar para Ele. Nós temos que olhar para Ele. Por isso que lá em Hebreus, a carta é exortando os irmãos que saíram do judaísmo. A carta lá é falando para os irmãos que estavam assim, ainda presos ao legalismo, né? Aquelas coisas da lei. Esses irmãos se converteram, mas existiam uns ataques, né? Como tem hoje, né? A pessoa se converte e fica outro germinando palavras contrárias e perturba a cabeça da pessoa. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele está dando um alerta aos irmãos. Olha, olhando para Jesus, lá no capítulo 12, olhando para Jesus, o autor. Então, nessa vertente, revela verdadeiramente que, olhando para Ele, nós podemos também seguir. Olhando para Ele, nós podemos também dizer, é isso mesmo, Ele venceu como homem, não como Deus. Apesar de nunca ter deixado de ser Deus, Ele simplesmente tirou a sua roupagem. Sangue real é sangue real, né, irmãos? Amém? Sangue real é sangue real, não é as vestes que vai destituir a pessoa de dizer que ela não é o que ela é. Mas Ele tirou as suas vestes, mas Ele era Deus. Mas Ele não usurpou, quer dizer, Ele não usou por direito, nesse caso, agir como Deus. Mas a Bíblia diz que Ele foi cheio do Espírito Santo. É muito importante isso. Ele não venceu porque era Deus, Ele venceu porque Ele foi obediente. Ele foi cheio do Espírito Santo. A maior revelação disso tudo, a importância do Evangelho, é justamente constatar essa obra que desvenda, né? Essa revelação maior, porque estava oculto, mas essa revelação veio e agora está diante de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse verbo não estava só agora na revelação da palavra, do poder, da transformação pela palavra, do comprometimento de Deus pela sua palavra, mas essa palavra agora se torna um ser, se torna um indivíduo, né? Então as pessoas já não estavam mais ouvindo alguém, mas o verbo, ele existe por si só e está ali. E algo importante lá em Hebreus, o capítulo 4, a gente vê que o nascimento de Jesus e a sua aparição é algo extremamente difícil. Por isso que o apóstolo Pedro diz que era difícil de entender, que até os anjos não entenderam, porque os anjos não fazem parte da salvação. Os anjos, eles vão participar por agentes executivos da obra de Deus. Mas quem faz parte da salvação é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hebreus, capítulo 4, tem uma revelação lindíssima. A partir do versículo 14, a gente vê aqui uma superioridade sacerdotal, a gente vê aqui
um Deus homem, a gente vê aqui o plano de Deus referendando essa autoridade em Jesus Cristo. A gente vê aqui que Cristo agora, ele está à destra de Deus e intercede por nós, mas vamos ver que algo importante nesse texto. Olha só o que diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente o que, irmãos? A nossa confissão. Vamos manter, haja o que houver. O verso 15. Porque não temos o que, irmãos? O que diz aí? Isso. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Porém, o que diz aí? Que como nós, na natureza, nas implicações, das limitações, das nuances que essa natureza passa. Então, porém, que como nós, em tudo o que diz aí? Em tudo foi o que, irmãos? Tentado. Isso aí, Marcelo, foi tentado. Isso significa o quê? Ele foi experimentado em todas as áreas humanas, em todos os lados em que o ser humano é tentado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, temos que pensar aqui que ele foi tentado. Ele sofreu na área das emoções, dos sentimentos, porque só vive quem tem emoções, tem sentimento. Se a pessoa não tem emoção, não tem sentimento, ela está morta. Então ele foi tentado nessas áreas. Aí o texto diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos o que, irmãos? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos o quê? Então significa que ele sabe o que você passa, ele sabe não só por ver, por ouvir, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é estar debaixo desses apertos como ser humano. Então a gente tem que ter cuidado com a revelação de Jesus a respeito da sua vitória na cruz. Então Jesus não venceu o diabo, o pecado, a morte, porque ele era Deus. Ele venceu porque ele foi obediente. Ele foi uma ovelha entregue nas mãos, um cordeiro entregue nas mãos dos seus tosqueadores, mas não abriu sua boca. Porque se nós olharmos para Jesus como alguém que venceu como Deus, nós não teríamos alguém para nos espelharmos. Não tem nenhuma vantagem em você olhar para alguém que não poderia pecar, que não poderia errar, que não poderia falhar. Ao contrário, Jesus poderia sofrer todos esses encalços, mas ele venceu. Ele não cometeu pecados. A maior humilhação de Jesus foi justamente essa. Por quê? Ele sendo Deus, ele ficou abaixo da sua autoridade nos céus. Depois ficou abaixo de quem? Abaixo dos anjos. Porque nós estamos abaixo dos anjos. Os anjos são superiores aos seres humanos. Nós estamos abaixo dos anjos. Por isso que foi humilhante Jesus sendo tentado por Satanás, porque Jesus estava sendo tentado por uma criatura que ele criou. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele foi tentado por um agente que era sua criatura. Jesus criou Lúcifer. Ele ficou abaixo dos anjos. Vocês terem ideia, o próprio Senhor Jesus Cristo, depois dessa tentação, ele estava em agonia. O que ocorre ali? O que ocorre ali é que os anjos vieram o quê? Confortá-lo, ajudá-lo. Porque esse sentimento de ser tentado, de ser ali agredido pelas ações malignas,
leva o corpo a sofrer alterações, leva as emoções a um sofrimento psíquico, leva a vida humana a estar debaixo de uma dor. Então, quando Satanás vai embora, depois ali de Mateus capítulo 4, Jesus repreendeu: só o teu Deus adorarás e só a Ele prestarás cultos, para trás de mim. Então ele sai de cena. O que vem? Vem os anjos ajudá-lo. Então, essa visita dos anjos para ajudar é a visita que os anjos fazem a quem? Aos humanos. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Não. Então, João, ele dá testemunho desse Jesus, que fica debaixo dessa humilhação, agora sendo um como nós, mas trazendo consigo a vitória, porque o próprio texto revela da sua maravilhosa obra, porque a gente vai lendo o verso de número 15, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Esse trocadilho aí é bacana, porque João reconhece extremamente o ministério eterno, divino de Jesus, agora o Jesus encarnado, mas reconhece como Deus, porque foi primeiro do que eu. Verso 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, da sua graça, do seu poder, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por quem? Por meio de Jesus Cristo. Porquanto a lei não salvava ninguém, a lei só botava as pessoas sobre uma rédea, sobre uma direção, mas não salvava ninguém. Mas a graça sim. Aí o texto diz que a lei foi dada por Moisés. Moisés pereceu, Moisés teve um ministério, mas acabou o seu ministério. A lei foi dada por Moisés como libertador, mas muita mais agora pelo Filho de Deus, o libertador dos libertadores, né? A graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Na lei, Deus nunca foi visto por alguém, né? As manifestações eram chamado, o que é falado hoje na teologia, de teofania, forma humana de Deus se manifestar. Então, quando o anjo aparecia a alguém, teofania. Quando o fogo ardeu lá na sarça, e a sarça ardia, mas não era consumida, teofania. A coluna de fogo à noite, para ajudar o povo na caminhada do deserto, teofania. Então, a coluna de nuvem durante o dia, para proteger e refrescar o povo. Vocês imaginam só, 6 milhões de pessoas, qual o tamanho dessa nuvem? Todo mundo ficava debaixo dela. Todo mundo ficava debaixo dessa nuvem. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, gente, a relação, a Bíblia, ela se auto-explica. Inclusive parece que tem uma Bíblia que tem esse tema. Eu nunca estudei não, mas eu já ouvi falar assim, Bíblia explicativa, autoexplicativa. Ela se explica por ela mesma, vai assim chamado correlação textual. Se vocês verem lá no VT, o povo sendo protegido pela nuvem durante o dia, porque chegava lá, dava mais de 50 graus centígrados, calor violento, o sol queimava o chão, aí a Bíblia fala que o povo não era fustigado pelo sol, não era queimado, a sandália não queimava. E como é que esse povo vivia que
não tinha problema de secura, problema porque a pessoa não pode ficar sem beber água, mas a Bíblia diz que a coluna de nuvem refrescava o povo, quer dizer, a temperatura do corpo não era correspondente à temperatura que devia ser andando naquele deserto, não deixava. Então o povo era guardado, né, pela nuvem durante o dia. Aí por isso que lá em Hebreus diz: estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Quer dizer, aquela nuvem, que era a nuvem mesmo de Deus para refrescar o povo, já no Novo Testamento, essa nuvem de testemunhas são os heróis, são aqueles que deram suas vidas e hoje estão aí torcendo por nós, né? Estão dizendo assim: Marcelo, não para, Lousada, não para, vocês vão chegar, é assim mesmo a obra, né? Irmão, não desanime, não fala que você vai morrer, não pense que é o fim. A gente está cercado, porque quem já está na glória sabe que lá é o nosso destino. Então a Bíblia fala assim: porque nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, porque é o mesmo sinal que guardou o povo lá atrás. Nós estamos também debaixo dessa grande testemunha, que é a nuvem agora, ela voltada pelo testemunho desses irmãos que já venceram, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Irmãos, a pessoa não pode perder o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é tudo. Isso não tem preço, você está aqui. Vou falar para vocês, e isso não tem preço, porque nós estamos falando de coisas eternas, né? Por isso que Jesus falou para os judeus que as minhas palavras são espírito. Jesus falou lá em João 8, naquela luta, e falou mesmo: as minhas palavras são espírito. Por quê? Jesus falou: a minha palavra é vida. E a vida está com quem? Está com o Filho de Deus. A vida é algo que pertence a Deus. Deus é vida. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho. Porque ele não depende de ninguém. Ele já existe. E todas as coisas existem, subsistem por meio dele. Ele é a própria existência, ele é a própria vida. E quando ele estava falando isso aos judeus, ele não estava falando a respeito de coisas comuns. É justamente o que nós estamos fazendo aqui. Porque as coisas comuns, elas vão passar. Por isso que lá em Mateus, olha a correlação. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinando e falando a respeito dos sinais dos tempos, lá em Mateus capítulo 24, né? No sermão profético. Ele fala: olha, passarão os céus, porém, vocês entendem o sentido disso? Porque aquilo que é eterno, tudo que sai daquilo que é eterno é o quê? Aquele que é eterno, tudo que sai daquele que é eterno é o quê? Eterno, gente. Aquele que é eterno, tudo que sai dele é eterno. Por isso que a salvação, ela é, graças a Deus, isso é teologia. Por isso que a salvação é eterna. O que significa? Não precisa mais de sacrifício para a salvação. Não precisa. Por isso que não precisa esforço humano para a salvação. Não é acender vela, não é subir escada de joelhos, não é pagar promessa. Isso tudo está fora de contexto. Tudo que deveria ser feito para a glória de Deus, para a salvação do homem, já foi feito na cruz do Calvário.
Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Já foi feito na cruz do Calvário. O que hoje está nos amarrando aqui, nessa relação com o eterno, com o divino, é justamente pela obediência, pela observância, pelo temor, pela guarda dessa lei nos nossos corações, porque ainda não somos o que havemos de ser, porquanto nós estamos presos aonde? Nesse corpo. E esse corpo é um corpo o quê? Mortal. Olha aí, nós vamos ter um corpo o quê? Acabou, gente. Se encerra. Paulo diz, o que se semeia em corrupção, se colhe em incorruptibilidade. Paulo estava falando o seguinte, a vida do cristão vai ser semeada aqui, ainda nessa carne corrupta, mas quando chegar já nos céus, o seu corpo já sofreu a transformação da incorruptibilidade. Já não tem mais como o pecado, a morte, não tem mais como as agruras dessa vida nos atingirem. Por isso que as pessoas têm que se preocupar com sua vida eterna. Isso é algo mais importante do que tudo na vida. Tudo, vida eterna. Porque, irmãos, após a morte, segue-se o juízo. Nós temos que prestar muita atenção nesse quesito de assunto teológico, porque a morte é inevitável. A morte é inevitável. A não ser que Jesus volte e a gente seja arrebatado agora, a gente não vai sentir a morte. Mas a morte é uma sentença dada por causa de quê? Da entrada do pecado. Quando o pecado entrou, o mundo o quê? Sofreu a morte. Não só a morte dos seres humanos, mas a morte entrou no mundo mineral, no mundo biológico, entrou em todas as esferas. Por isso que o pessoal tem essa luta aí de salvar o planeta, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo, mas esse planeta está condenado à morte. A verdade é essa. O apóstolo Pedro fala a respeito da terra, que a terra será o quê? Transformada. Por causa de quê? Quantos sangues inocentes, quanta guerra, quanta luta, quanta traição. Olha o que está envolvida nessa terra. Essa terra está embebecida de tanto ódio. Quanto sangue, pelas conquistas, pelas ganâncias, pelo domínio, pela força. Então, essa terra está amaldiçoada. Está amaldiçoada. Eu vinha ontem levar a Beta, trazer a Beta aqui para a igreja, e no meio do caminho, a gente estava lá, cheio de polícia, tinha um jovem lá, né, morto, e depois eu soube, né, pelos amigos de Nilópolis, que foi por causa de briga. E a gente vê assim, as pessoas estão se matando, se digladiando, tirando a vida de uma outra pessoa, gente. E por causa de quê? Por causa dessas indiferenças que ainda existem dentro de nós, porque nem todos aceitaram. É muito triste ver os jovens se drogando, ver os jovens que, no momento que a gente está orando, que a gente está em casa dormindo, eles estão saindo para essas festas. É muito horrível isso, meu Deus. Eu sei porque eu tenho estudado de madrugada, e quando eu acordo como hoje, que eu fui estudar, era 11 e pouca, fui dormir 3 e pouca da manhã, e quando eu acordo, é terrível, a gente tem que tomar um banho, e já peço, quando chego aqui na igreja, um café bem forte para eu... imagine só, a pessoa no pecado, na madrugada, envolvida. Sangue de Jesus tem poder. E a gente vê, por que está assim? Por causa da ignorância. Satanás cegou as suas mentes para que, ouvindo, não ouça. Não ouça a mensagem. Irmãos, olha aqui, ó. Como é importante a pessoa estar aqui como você está, ouvindo a palavra de Deus, crescendo, andando no caminho do Senhor, porque essa é a finalidade dessa revelação
de Jesus Cristo, de salvar o homem, de libertar o homem. Então, hoje o palco da religiosidade de Jerusalém é a cidade mais importante, porque revelou quem? Revelou o nosso Salvador. Apesar de que Deus não tem nacionalidade, mas Jesus nasceu ali em Belém, na Judéia. Jesus nasceu ali. Então, ele é um judeu. Por quê? Porque se instituiu como ser humano. Isso é muito importante. Mas para Deus não tem nacionalidade. Deus, no sentido assim, teológico, ele é de todas as nações, ele é brasileiro, ele é africano, ele é russo, ele qual é a nacionalidade? Porque tudo vem dele, por meio dele, para a glória dele. Nós pertencemos a ele, de todas as línguas, povos, etnias, tudo pertence a Deus. Nada é do diabo, nada é do chifrudo, nada é do diabo. Ninguém pertence ao diabo. As pessoas se enganam com isso, mas nós precisamos desse conhecimento. Conhecimento não é demais, conhecimento não pesa, conhecimento sempre tem lugar na nossa cabeça, o conhecimento só faz bem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Conhecimento não toma espaço na cabeça. Não toma espaço. Então, quanto mais conhecimento, mais sabedoria, você usando para Deus, você usando para edificação, você usando para o crescimento, para a obra de Deus, para a evangelização. É importante você ter o conhecimento. E nós estamos fazendo toda essa caminhada de Jesus a Jerusalém e temos a proposta de fazer, a jornada dos discípulos para Jerusalém, a jornada dos apóstolos para Jerusalém, a jornada da igreja para Jerusalém. Muita coisa boa aí, gente. Mas nós vamos continuar isso domingo que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, possa proteger as nossas famílias nesses dias, Um dia maravilhoso. A gente tem que fazer mais promoção no próximo ano. Até falei isso com o Daílson, a gente fazer uma conferência aqui no dia de carnaval, aqui na igreja, aqui, Pelo menos no domingo, uma conferência de um dia, aí, não sei. Mas fazer uma conferência, uma coisa mais pesada, irmãos? O que vocês acham? Amém? Eu também, eu estou adorando já. Esse é o terceiro ou quarto período de carnaval que eu fico, graças a Deus. Assim, é o melhor retiro espiritual que eu já tive aqui na igreja. Tem que fazer isso, Retiro espiritual na igreja do Nazareno, no período de carnaval. Na igreja. Não é na saída, na igreja. Que maravilha, amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor. Eu retiro aqui dentro. Maravilha.